Olha, se o Flamengo fechar o ano com todos os títulos aí, pra mim... Seguinte, ninguém pode dizer que o Tite está decepcionando. Para mim, ele está mostrando exatamente para que ele foi contratado. Você contrata o Tite para quê? Para ser um time que toma poucos gols, seguro, que se classifica para brigar por tudo. Que elenco que o Flamengo tem, né, gente? Mostra que, embora com vários desfalques, ainda assim é uma equipe muito forte, competitivamente falando. O Flamengo ele vai ganhando, ele vai angariando sim o seu favoritismo a cada rodada que passa. Flamengo e Bahia. Quesada 1-0. Preguiçoso. Protocolar, né? Golzinho do Arrascaeta. Chato. Né? Chato. O Bahia, tem não assusta, o ataque do Bahia tem um é um bom ataque... meio-campo, mas o ataque não funciona, né? Não vira. E a defesa também não é aquilo que a gente pode falar da defesa mais segura do planeta. A impressão que deu ontem é que o Flamengo fez aquele arroz com feijão, né? Já ganhamos a primeira na casa dos caras, lá na Bahia. Agora vamos administrar aqui. E os caras entram em campo, às vezes, pensando no que vem pela frente, entendeu? Vamos na manha do gato. E o que vem pela frente é o Flamengo e Vasco. O que vem pela frente já, né? E aí tem um Corinthians e Flamengo, com Corinthians em ascensão na Copa do Brasil, e aí tem duelo na Libertadores. Então é isso aí, cara. A gente vai criticar o Flamengo, pode jogar um futebol mais lindo, mais vistoso e tal. Só que, cara, não dá pra descartar o Flamengo em nenhuma das competições. Olha, se o Flamengo fechar o ano com todos os títulos aí, pra mim... Nossa, que exagero é esse, Quesada? É verdade, pô. Pra mim... Claro, é possível. Vai passar pelo Corinthians? Pode ser, até acho que tem um certo favoritismo contra o Corinthians, tá na final. Libertadores? Vamos lá. Vocês não acham que o Flamengo tem chance de chegar à final também da Libertadores? Tem, claro. Eu acho que briga e briga forte, forte, forte. E no Brasileiro, vocês sabem que eu tenho falado todo santo dia aqui, né? Pra mim, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, ok? Mas Flamengo e Palmeiras são times fortíssimos para ganhar o Campeonato Brasileiro. Esses caras estão acostumados, eles sabem jogar o Campeonato Brasileiro. Eu Então acho, é isso. eu acho o seguinte, ninguém pode dizer que o Tite está decepcionando. Para mim, ele está mostrando exatamente para que ele foi contratado. Você contrata o Tite para quê? Para ser um time que toma poucos gols, seguro, que se classifica para brigar por tudo, e ele está entregando isso, né? Não é o futebol mais vistoso que o torcedor sonhava, mas é eficiente, né? 2-0 no agregado, tá tudo certo, mesmo com desfalques e tudo mais. É importante a volta do Arrascaeta, né? Muda muito o patamar do Flamengo tê-lo em campo, decidiu mais um confronto. Eu acho que é isso, o Flamengo ele segue forte em todas as frentes. Até disse isso em algum momento, que eu achava que o Flamengo deveria não priorizar, mas focar muito no brasileiro, porque já faz um tempo que não ganha, mas talvez seja o mais difícil hoje. Se você pensar assim, com o Palmeiras focado só no brasileiro, Botafogo muito forte também, não sei, talvez o Flamengo fique até mais forte nas Copas. E com chances totais. O lance do gol, né? Campeão. Passe do Léo Ortiz, não é isso? Passe muito inteligente, né, o Bruno Henrique, pra achar o... Esse é um grande mérito do Bruno Henrique. Eu acho ele um jogador muito diferente por causa disso. Tem muito atacante aí que é chutar todo torto pro gol e tal. Ele tem essa capacidade de enxergar o companheiro mais bem colocado. A bola, né? ele já sabe o movimento ele é muito do Arrascaeta inteligente. que vai acompanhá-lo. E o Arrascaeta é inteligente para também não entrar em O Bruno Henrique não é um zagueiro vaidoso, né? Aliás, um atacante vaidoso, né? Porque ele não tem vergonha alguma de pensar que... Não penteia o cabelo? Não, porque ele... Pro Bruno Henrique, ou fazer gol ou dar um passe tem o mesmo significado. Tem atacante que, olha, eu vou consagrar o meu companheiro. Não, pra ele a consagração... tem o mesmo peso, tanto fazer como ceder um gol ao adversário. Por isso que é um jogador tão especial. E para mim, de 2019 para cá, além do Arrascaeta, é o jogador que, quando esteve em campo, para mim é o cara que sempre fez muito mais diferença no Flamengo. E esse é um que ficou um ano parado e voltou como se não tivesse... Demorou um pouquinho, que é normal, que é o que eu falo. 4, 5 meses e tal. Mas agora que tá com confiança fortalecido, é um senhor atacante de futebol. Senhor. Que elenco que o Flamengo tem, né, gente? Olha só. Gabigol, aquilo que a gente já falou ontem, né? Tá ali, no processo de fritura. Esse nem vou falar mais nada. Mas Pedro vamos falar assim, nós temos que falar muito do Gabigol hoje. Não, falar da utilização, né? Porque tem informação importante, claro. E não é nem... Mas assim, Pedro fora. De La Cruz fora. Os reforços ainda não estão sendo utilizados da forma, né? Alexandre ainda não. Não podem jogar a Copa do Brasil, pode. né? Agora vão jogar no final de semana. Então, o Plata que tá chegando. Cara, o elenco... Olha, o Flamengo pode reclamar de tudo. Menos de elenco. Menos de elenco, porque elenco tem. E aí, você viu como que é bom ter elenco?
E você perde jogadores fundamentais aí, mas você tem outros que podem ocupar esse espaço. Isso é mérito do Flamengo, de anos trabalhando bem na sua saúde financeira, uma torcida que lota estádio, tá tudo certo. É tudo mérito do Flamengo, não tem o que falar. E do Marcos Braz para contratar. Ele pode ser péssimo, na minha visão, na gestão de vestiário em alguns momentos, demorou para fazer algumas reformulações, gestão de escolhas de treinador e tudo mais. Agora, mercado é com ele. O cara é um monstro. Bom, eu adoraria. Técnico mesmo, eu adoraria ter o Marcos Braz como um superintendente executivo de futebol do meu time. Porque não te deixa faltar. Né? Aquele cara que, em termos de fartura na mesa, no Flamengo não falta pão, não falta queijo, não falta presunto para tomar café da manhã. Sobra. Né? Então, esse cara, pro meu time, seria fantástico. Mas aí eu tenho uma crítica quando sobra. Eu aprendi em casa lá que a gente nunca pode deixar comida no prato. Coma o necessário. Né? É isso? Qual é a figura? É o Gabigol. Claro. O Gabigol é aquele prato caro, você gasta um dinheirão, fica lá em cima da mesa e ninguém saboreia. Ontem teve uma declaração do Marcos Braz, né, Quesada, sobre o Gabigol. O Gabigol entrou no jogo ontem, né? Entrou no lugar do próprio Arrascaeta, né, Luizinho? Que pediu para sair, estava cansado. Mas o Marcos Braz deu uma declaração ontem praticamente encerrando a trajetória. Mas aí, o Quesada, antes de passar pro Quesada e pro Luiz. Interpretei dessa forma não, Flavinho. Não? Ele falou, infelizmente... Ele falou, não é impossível, mas pouco provável diante do que tá... eu acho que acabou. Não, o que ele falou, o que ele falou foi que se não fosse a lesão do Pedro, dificilmente ele teria minutos para jogar. Isso, e que agora com a lesão do Pedro se abre uma nova oportunidade para ele ser importante como já foi outras vezes. E aí depois eles vão pensar em renovação no final do ano, mas eu não interpretei. Assim, na verdade, eu acho que o Gabigol agora tem uma oportunidade tanto. Não, por enquanto não. Se ele for escalado, em algum momento ele vai ser escalado, porque não vai ter o Pedro esse ano, eu não duvido nada do Gabigol entrar aí e decidir jogos. A minha leitura foi outra. A minha leitura isso aí já era pra nós. Não, ele não fala mais do Gabriel com o mesmo carinho, com o mesmo afinco, né? Isso é um fato. Isso tá nítido que não tem mais... Vai pro Corinthians. Olha, se for pro Corinthians, pra qualquer clube do Brasil, ele pode ajudar. Ele tem que querer, o que é hoje a grande dúvida, né? Depay e Gabigol não cabe junto mais não, viu? Na cidade. Na cidade, vai ser muita música, muita festa. Mas assim, Quesada, eu sou do tipo que, beleza, você pode ter luxos no banco de reservas que possam parecer supérfluo, mas que aí vai da perspicácia do técnico de rodar esse time e dar a minutagem correta. O problema é que existe, na minha visão, uma sabotagem clara do Tite com ele. Também. Tem, isso é claro. Mas... Ele não se ajuda. Mas, ao mesmo tempo, o treinador tem que... Se o treinador quiser limpar a barra dele, ele fala assim, Gabriel, é o seguinte, eu tô te dando minutagem. Eu vou te dar minutagem até o fim do ano. Se você não fizer gol, não jogar, o problema vai ser seu. Porque aí eu vou virar público no fim do ano e falar assim, olha, vocês pediram pra pôr o Gabigol, eu coloquei em todos os jogos. E coloquei com tempo hábil em todos os jogos do cara dentro de campo tentar resolver. Se ele não teve gols suficientes, assistências suficientes, participações suficientes, agora vocês estão percebendo quem tinha razão. É isso que o Tite tem que fazer. Só que ele, ao mesmo tempo, se chegar ao fim do ano e falar, olha, ele não aproveitou a chance... Hoje, todo mundo tem motivo de falar. Tudo bem, ele não aproveitou a chance, mas você também não deu. Mas acho que ele não vai dar minutagem sem ter essa convicção a partir de treinamento. Hoje eu falei no vídeo na hora do almoço que o Flamengo tinha que entrar como um time que quer construir resultado. Porque iria encontrar, né, além dos seus desfalques, o Bahia, uma equipe que se organizou. Nos últimos anos aí, o Bahia vem constantemente fazendo investimentos, trazendo jogadores, e embora ainda não apresente aquele super futebol, causa já os seus prejuízos aí para algumas equipes. Então essa é uma característica, inclusive, da iniciativa de algumas SAFs, né? O Bahia foi comprado pelo Grupo City, então tem se modernizado, melhorado tecnicamente muito. Então eu falei que o Flamengo ia ter que entrar e buscar o jogo. E foi exatamente assim que o Flamengo entrou no jogo de hoje. Nos primeiros minutos, o Flamengo já mostrou linhas altas.
pressão na saída de bola do Bahia, um time que buscava constantemente o seu resultado. Obviamente que em algum momento, em certo momento, logo no início lá, você viu um ataque mais promissor do Bahia, com um erro ali de finalização do jogador, que também estava sem ângulo, né? Visto a pressão que o zagueiro do Flamengo fazia nele. É natural que isso aconteça, porque quando você sobe as suas linhas, você dá mais poder de transição para que a outra equipe consiga efetuar as jogadas. E no começo ali do primeiro tempo, o Everton Ribeiro, ele era um jogador que ele estava com uma certa liberdade naquele setor intermediário, ele sabe fazer muito bem a criação, ele conhece como alguns jogadores, né, na verdade os principais jogadores hoje, os jogadores mais decisivos, ele conhece como esses jogadores do Flamengo se comportam, então ele conseguia achar alguns espaços ali e fazia a distribuição de jogo. Obviamente que assim, não foi nada do tipo, gerou vários riscos pro Flamengo, não, porque realmente o Flamengo entrou hoje muito consciente de como iria se posicionar, de como era a sua estratégia, entrou com a estratégia para manter linha alta, entrou com a estratégia para fazer o resultado, para construir o resultado, entrou como um time que busca o resultado. E isso desestabilizou o Bahia, porque sinceramente, eu acho que quando o Bahia chega no Maracanã, o Bahia espera encontrar o Flamengo um pouquinho mais recuado. Visto que tem tudo aquilo, né? O Tite é retranqueiro, o Tite é isso, o Tite é aquilo. Só que hoje, o Tite não foi retranqueiro. Hoje o Tite jogou com a caixa alta. Hoje os jogadores do Flamengo estavam em um esquema tático e posicional como um time que queria vencer. Como um time que entrou com as suas estratégias muito bem definidas do que queria fazer. E conseguiu fazer. O Flamengo não passou muitos perigos durante o jogo. Uma defesa mais sólida, as bolas alçadas aéreas do Bahia, que não foram tantas, né? Eu até achei que os caras iam explorar mais o jogo aéreo, principalmente porque é uma das deficiências da zaga do Flamengo, mas as bolas alçadas aéreas que o Bahia tentou projetar acabaram não sendo eficientes e fez com que o sistema posicional de defesa do Flamengo funcionasse também de uma forma muito boa hoje. Obviamente que sempre tem aquele momento mais quente do jogo, que o Flamengo equilibra mais as suas linhas e aí o Bahia se projeta o ataque, é naturalmente que isso vai acontecer, mas isso é natural, isso é da dinâmica do jogo. Isso realmente vai acontecer em qualquer partida. É impossível você manter um time alto 100% do tempo. Uma hora você vai ter que equilibrar. E o Flamengo não recuou. O Flamengo equilibrou. Então a presença de alguns jogadores fazendo uma boa partida, o Wesley, eu acredito que adquiriu uma maturidade muito boa. Olha, o Wesley fez uma partida muito bacana, sempre dando condição, sempre caindo em profundidade, sempre roubando a bola em algumas boas oportunidades. O Bahia errando muito passe, o Flamengo se aproveitando disso. O Gerson, né, atuando daquela maneira sempre flexível que ele faz. Arrascaeta. Bruno Henrique chamando o protagonismo e a responsabilidade, mostrando que é um jogador que tem fôlego, que tem gás, que é um jogador dinâmico, que é um jogador que consegue segurar a onda, que é um jogador que bate no peito e fala, deixa comigo. Hoje o Bruno Henrique mostrou isso. Hoje eu até falo pra vocês que aquela proposta que a Leila fez pro Bruno Henrique, se o Bruno Henrique estivesse hoje no Palmeiras, com certeza era um jogador que ainda renderia, porque você vê, né? É o tipo de jogador protagonista. É o tipo de jogador que não sente o peso da camisa nem o peso de jogo, porque já está acostumado a sentir isso. Então mesmo não estando no seu auge, ele conseguiu tirar o melhor de si e conseguiu aí fazer uma assistência maravilhosa pro Arrascaeta fazer o gol. Naquela jogada ali, uma jogada inclusive muito rápida do Flamengo, uma jogada que confundiu os espaços defensivos, trabalhou um pouquinho ali na sua transição também, sempre nas suas retomadas, né? O Flamengo hoje foi um time de retomada rápida, e eu acredito que tanto o Luiz Araújo, o Bruno Henrique, eles colaboraram por isso com sua velocidade, e aí o Arrascaeta, com a condição ali à frente, acabou fazendo o gol. Então, pessoal, assim, o time do Flamengo hoje, embora foi uma vitória por 1-0, e olhando assim, parece que, 1-0, mas assim, é a classificação para a semifinal da competição, e eu acredito que o Flamengo ele vai ganhando, ele vai angariando sim o seu favoritismo a cada rodada que passa, mostra que, embora com vários desfalques, ainda assim é uma equipe muito forte, competitivamente falando,
e hoje os jogadores entraram muito focados. O sistema tático do Tite funcionou muito bem, o Bahia se perdeu no jogo, frente ao bom posicionamento de marcação, principalmente das linhas intermediárias do Flamengo, que sempre aproveitavam os erros e os espaços trabalhados de maneira errada dentro do Bahia, e o Bahia não conseguia dar profundidade às jogadas. E quando dava profundidade em alguma jogada, encontrava um sistema defensivo que sempre tinha um ganho numérico e conseguia fazer os bloqueios de maneira eficiente. Fim das contas, Flamengo, como eu disse ontem do Corinthians, o Flamengo hoje mereceu essa vitória porque foi um time mais inteligente, mais equilibrado, que buscou resultado e principalmente conseguiu neutralizar os principais pontos positivos da equipe do Bahia, que é justamente o setor intermediário e os espaços de transição que com certeza o Bahia iria tentar se aproveitar hoje, e o Flamengo não deu essa brecha para que o Bahia aproveitasse. O Flamengo também encerrou a preparação, o De La Cruz não vai para o jogo, ele não treinou no campo com os demais companheiros novamente, está sendo preparado para o jogo de quinta-feira contra o Peñarol, ele se recupera de um problema muscular, lembrando que ele já está na parte ali no campo com os fisioterapeutas. Em breve ele começa a transição e fica apto a entrar em campo. E o Arrascaeta, Vini, vai para o jogo? Sim, vai para o jogo, inclusive treinou como titular. E por falar em titular, o Alexandre vai sim fazer sua estreia como titular, está confirmado. O Gonzalo Plata não será titular, está relacionado, mas não será titular. E o Tite esboçou a seguinte equipe para pegar o Vasco da Gama nesse domingo. Rossi no gol, Varela retornando à lateral direita. Vale ressaltar que o Wesley fez uma baita partida contra o Bahia na quinta-feira. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira novamente, Alexandro na lateral esquerda. O meio de campo, Pulgar voltando ao time, ficou na reserva, tal como Varela no jogo de quinta por conta do desgaste da viagem, do jogo com a seleção. Léo Ortiz, mantido ali na volância. Gerson e Arrascaeta, os dois meias. E a dupla de ataque, novamente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Pelo menos foi isso que o Tite esboçou na atividade desse sábado. Então, o Gabigol mantido na reserva. Lembrando que o Gabigol entrou na vaga do Arrascaeta, fazendo uma função de meia ali. O próprio Tite não enxerga o Gabigol como centroavante e muito menos agora como ponta direita, como ele foi outrora, sobretudo na época do Santos. O Tite já falou sobre isso. E Gabigol também está totalmente desanimado, está nitidamente isso. E por falar em Léo Ortiz, galera, ele novamente vai de volante aí, pelo que o Tite esboçou. E uma curiosidade, nos últimos 12 jogos do Flamengo, Léo Ortiz atuou em 9 como volante e só não foi utilizado na vitória do Flamengo sobre o Bolívar por 2-0 no Maracanã. E o Léo Ortiz, na última zona mista, ele falou sobre isso. Para ele não é mais improviso jogar como volante. Pelo contrário, ele já está adaptado e ele vem estudando como atuar nessa posição, como o próprio disse. Abre aspas. A gente conversa sempre, não só com o Tite, mas com todos os auxiliares e analistas. Pego o vídeo sempre para analisar. Hoje tenho uma maturidade muito boa para eu mesmo pegar os vídeos e poder crescer com isso, podendo analisar o que errei e acertei e os espaços que posso encontrar. Isso eles da comissão me passam praticamente diariamente e no pré-jogo. Então, Léo Ortiz dizendo aí que estuda e, pelo visto, o estudo está dando certo porque ele tem saído muito bem. Parabéns ao futebol que o Léo Ortiz vem produzindo. A gente sabe que quando a bola está no pé do Léo Ortiz, vai sair coisa boa. Independentemente se ele tiver de volante, de zagueiro, de lateral, no ataque, ele tem uma boa condução de bola, é verdade, uma boa noção de jogo. Léo Pereira deu uma entrevista importante à Flá TV e durante essa entrevista foi abordado também, inclusive, muito bom conteúdo. Parabéns ao pessoal da Flá TV, conteúdo muito bom. Na verdade, a Flá TV tem produzido muitos conteúdos bons, sobretudo essas entrevistas, que eles chamam de resenha com craque, né? É um quadro lá bacana demais. Parabéns ao pessoal da Flá TV. Mas durante essa entrevista do Léo Pereira lá na Flá TV foi abordado o assunto de jogadores em baixa que estão sendo vaiados ou que a torcida vem pegando no pé. E o Léo Pereira disse o seguinte, ele já passou por isso, inclusive. Quando ele chegou ao Flamengo, ele passou por isso, eu lembro muito bem. A torcida não queria ver o Léo Pereira pintado de ouro, era muito criticado, deu a volta por cima, hoje é titular na equipe do Flamengo, e ele disse, o mundo gira, a gente trabalha com humildade e pés no chão, sempre buscando dar o melhor.
Nesse momento que estou podendo desempenhar o meu melhor em campo, claro que é gostoso e gratificante ter o carinho da torcida, mas eu queria fazer um apelo para aqueles que pudessem apoiar aqueles jogadores que eles estão pegando um pouco no pé. Esses jogadores não chegaram aqui por acaso e podem contribuir muito para esse restante de temporada. Todos treinamos para desempenhar o melhor nas partidas. Também tive momentos conturbados, jogos em que eu prejudiquei a equipe, mas nunca deixei de acreditar no meu potencial e nunca deixei de olhar para o que tenho de melhorar, afirmou Léo Pereira em entrevista à Flá TV. De certa maneira, eu concordo com ele. Óbvio, quem sou eu aqui para ficar dizendo ao torcedor o que deve ou não fazer? Eu não sou sommelier de torcida, longe disso. Mas, por exemplo, recentemente a gente pôde ver o Lohan, um jovem. Na época ele ainda tinha 17 anos, ele foi vaiado por uma parte da torcida presente no Maracanã. Eu achei aquilo surreal, a verdade é essa. Achei um tremendo de absurdo. Óbvio que foi a minoria, mas foi uma minoria que fez um barulho, tanto é que o Tite, na entrevista coletiva, reclamou disso, pediu para a torcida parar com isso. Sobre outros jogadores, eu acho que hoje o jogador que a torcida mais está pegando no pé é o Alan. Mas, repito, quem sou eu para dizer o que o torcedor tem que fazer ou não? Durante o jogo, eu sou totalmente contra vaiar, independentemente do momento do jogador. Pós-jogo, aí o torcedor, ele que pagou o ingresso, ele tem direito a fazer o que ele quiser, óbvio, dentro dos limites, né? Até mesmo da lei. Se quiser xingar, se quiser vaiar, aí é problema do torcedor. Mas durante o jogo, eu concordo com o Léo Pereira, acho que poderia evitar. Mas o Alan, de fato, eu mesmo esperava muito mais desse jogador, infelizmente ele não vem desempenhando. Quer dizer que ele não vai conseguir desempenhar mais? Não. O Léo Pereira é um bom exemplo, o Cebolinha é um bom exemplo, vários outros jogadores. O próprio Pulgar chegou muito mal ao Flamengo, depois se tornou titular absoluto. Isso é verdade, torcedor, e a gente tem que dar valor para esse trabalho do Tite. Quanto menos a gente espera, o Flamengo tá lá disputando o campeonato. Está no topo do campeonato. Isso é muito importante para o trabalho, muito importante para a torcida, para ter confiança no time. Querendo ou não, hoje o Flamengo é o único time disputando as 3 competições. O São Paulo acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, que inclusive foi uma eliminação feia para um time que estava com o nariz em pé, dizendo jogar o melhor futebol de São Paulo. E eu sou esse tipo de torcedor. No final das contas, eu quero resultado, quero que o Flamengo seja campeão. Concorda, torcedor? Ou você prefere a performance? Deixe aí nos comentários sua opinião. Deixe o seu palpite também para esse jogo, para esse clássico entre Flamengo e Vasco. Deixa aí o resultado na sua opinião. Quero deixar os créditos desse vídeo aqui para o Vene Casagrande, para o canal do Opina Porco e para o canal do Placar TV. Se você quiser conferir esses vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para os canais. E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.